Tá, não, o meu não. Não. Tá bom, fala. É... Ah! Tchê! Tudo conectado, gente. Tudo conectado. É uma loucura isso mesmo, né? Uau! Cada coisa que a gente pensa. Ai, que sabe Deus como que ele chegou aqui hoje. É porque ele é cego. Deficiente visual, cego, é tudo a mesma coisa. Tem uma coisa aí com a visão. Não, gente, porque vamos falar sério. Andar nessa cidade, assim, com essa dificuldade aí visual, é uma loucura. Não é todo lugar que tem aquele semáforozinho que pisca, que faz pi, 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 pi. Não, e aquelas bolinhas? É pi, 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 não é? Aquelas bolinhas também de guia, que o povo acha até que é pra fazer doim, né? Não, aquilo é guia, né? Tem... Na Paulista, no máximo, Depois ele conta como ele chegou até aqui, que é uma dúvida, certo? Uma dúvida. Depois eu quero apresentar o Sérgio Faria. Gente, o Sérgio Faria, ele fez administração de empresas na Unifei. Aí, ele foi fazer pós-graduação no Centro Técnico Federal de Análise de Sistemas. Aí, ele foi fazer pós-graduação em gerenciamento de projetos. Não. E aí, ele foi fazer pós-graduação em comércio exterior na FGV. Gente, Sérgio, cadê você? Sérgio, você devia mudar o seu nome pra Sérgio Faz. Oh, bem-vindo. Bem-vindo, Sérgio. Camera down, boy, down. Okay, down. Oh boy, yeah. Stay. Okay. Tá. Eu vou falar. Tá legal. É só. Tá legal. Bom, gente, como elas falaram, eu sou o Sérgio. Não sei também como eu cheguei aqui, porque hoje eu dei uma volta ao mundo para chegar aqui. Mas, enfim, o ponto é o seguinte. Primeiro eu queria estabelecer um link rápido entre o que falou o Félix e o Portela e o próprio vídeo da Educartes aqui. Eu acho que uma das coisas mais importantes é toda essa tecnologia que tem que ser desenvolvido e, principalmente, o processo de você poder trabalhar home office. Tem muita gente que não acredita muito ainda nesse modelo, mas eu mesmo já experimentei, já passei 20 dias trabalhando em casa, foi a coisa mais maravilhosa do mundo, você trabalhar de chinelo, entendeu? Foi uma coisa fantástica e nem por causa disso eu atrasei qualquer coisa, muito pelo contrário, eu trabalhei bem mais. Mas vocês vão entender agora por que eu gostei muito desse negócio de trabalhar em casa, porque e eu convoco assim todos vocês a começarem a pensar nisso que eu vou falar agora de transporte público, olhando com o seguinte contexto. Nós não somos pessoa com deficiência ou deixamos de ser. Nós estamos, né? Porque eu posso ter uma deficiência agora e amanhã, por um processo médico ou um processo tecnológico, eu já superar essa minha deficiência. E quem não é deficiente pode passar a ser uma pessoa com deficiência amanhã por um acidente, por uma doença, qualquer coisa do gênero, né? E em função disso, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui falando sobre como é que é esse transporte público hoje, como que a pessoa com deficiência sente o transporte público hoje e que leva todos nós a refletir sobre esse assunto, né? E por isso que o título sugestivo de balança e cai, né? É bem o que acontece para a gente por aí. Bom, aí nós colocamos um pouco de todos os meios de transporte, né, que normalmente a gente utiliza, ônibus, trem, metrô, com foco no ônibus.
particularmente, o que acontece, né? Hoje, a gente tem dificuldade de saber onde é a parada do ônibus, de saber qual ônibus que vem para a pessoa pegar. Hoje mesmo, quando eu vinha para cá, aconteceu uma coisa interessante, né? Eu fui pegar o ônibus para Vila Madalena. Aí um cara disse assim, é lá no 3º ponto. Lá aonde, cara pálida? Né? Aí eu fui lá, e óbvio, eu não achei. Aí eu voltei. Bom, em resumo, eu cheguei no ponto. Aí quando eu cheguei no ponto, o cara falou, estava aqui agora mesmo esse ônibus. Aí passou um monte de ônibus e um falava assim, aqui não para nenhuma Vila Madalena. Ali não, ali eu não sei. Não, eu não sei, que ônibus é esse aí e tal. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu pego o metrô, vou até o Sumaré, pego um táxi. Pronto, resolvi. Chega de ficar sem saber onde está. Outra coisa interessante é que a gente normalmente não... Dentro do ônibus, né, nós temos outras dificuldades, que é o quê? Por exemplo, o banquinho para a pessoa com deficiência, aquele banquinho que vem, abaixa, ele está dobradinho, ele abaixa e você senta. Precisaria ali de um espaço melhor e mais seguro para justamente quem usa cão-guia. E eu posso dizer bem isso sobre o fato de usar cão-guia e também de usar bengala, porque eu já usei por 30 anos bengala e há um ano uso o cão-guia, aqui o meu amiguinho Camber. Tá? E nisso a gente não tem espaço para pôr a mochila, para pôr para o cão deitar, e o banquinho de lado faz assim, o ônibus arranca, você faz assim. Aí o ônibus freia, você faz assim. Né? E você não tem aonde se segurar direito. E você fica nisso. Ou você senta no último banco e fica que nem pipoca, né? O ônibus passa no buraco e vai assim, você pula e volta. Não tem uma solução ainda mais confortável para isso, além do fato de que a maioria dos deficientes das pessoas com deficiência leva uma mochila, ou por causa do cão, ou por causa das seus pertences, seus equipamentos e tal. Bom, e aí, uma vez dentro do ônibus, você fica à mercê das pessoas que possam te dizer aonde você vai descer. E vez por outra, a gente desce fora de ponto. Ou seja, você diz assim, dá para me deixar ali em frente ao Teatro da Vila? Não, tudo bem, só que o pior é que ele achou que o teatro era uma biblioteca, então ele te deixou 2 pontos para frente. E aí você tem que voltar. E às vezes esse voltar é extremamente complicado. Às vezes esse voltar te deixou do outro lado da ponte e você, como deficiente, ou mesmo sem deficiência, cruzar uma ponte em São Paulo é uma missão quase impossível. Bom, metrô. Como é que é o metrô? O metrô é muito legal, é claro, a acessibilidade do metrô é infinitamente superior ao do ônibus. Óbvio, você tem marcações, que aquela guiazinha azul que todo mundo vê no chão e não sabe para que serve, aquilo é um piso podotátil para a pessoa com deficiência visual se guiar por ali. E tem os elevadores, os trens têm um espaço para pessoa com deficiência, né? E o que a gente vê aí? O problema no metrô não é tanto de acessibilidade, ou melhor, é quase nada de acessibilidade. O problema é atitudinal. O que é atitudinal? Você vai pegar o metrô horário de pico na linha vermelha. Legal, tem embarque preferencial, né? Aquele vagão, só embarca as pessoas com deficiência. E quem embarca lá? Gato, cachorro, passarinho, papagaio, periquito, todo mundo. Todo mundo tem deficiência. Pior que estacionamento de supermercado. Tem mais carro na vaga de deficiência que nas outras vagas. Né? E aí, então, você se posiciona, por exemplo, aqui você chega e se posiciona onde seria a porta, né?
Com o cão-guia tem essa facilidade, a gente consegue marcar lugares e ele nos direciona ali naquele ponto. E você fica esperando o trem parar. Aí, a hora que você vai entrar, vem um, corta pela direita, outro pela esquerda, outro dá um empurrão e você não consegue embarcar. Ou você embarca naquela, né? Levamos você para dentro e colocamos você para fora. Se você não tomar cuidado, entra por aqui e sai do outro lado. Ou seja, aí vem o atitudinal. Quanto será que custa para nós, se nós formarmos filas e entrarmos rapidamente, todo mundo certinho, quem sai, sai pela direita, quem entra, entra pela direita. Eu tenho certeza que todos nós vamos embarcar muito mais rapidamente, muito mais tranquilamente, com muito mais sossego e mais tranquilidade. O outro ponto também é quando a gente utiliza o cão-guia, quando você está com a bengala, normalmente a pessoa do metrô, funcionário do metrô, vem, te guia, te coloca no trem. Ótimo. Quando você está com o cão-guia, o cão faz isso. O cão direciona você. E aí a gente tem outros problemas atitudinais. As pessoas não entendem muito bem como é que funciona isso. Aí você vai entrar na escada rolante, vem uma pessoa e te puxa. Aquele é um momento super crítico. Ela pode te derrubar ali. Porque o cão vem, para certinho no início da escada. No início da escada, você acha o corrimão, dá um tempo para que as pessoas que entraram na sua frente se afastem, né? A escada já os levou para frente. Para quê? Para que tenha espaço para o cão entrar, para você entrar, porque o cão precisa de espaço para saltar no final da escada. Legal. Só que as pessoas, não por maldade, por desconhecimento, elas não conhecem todo esse processo. Então, na hora que você vai entrar, vem alguém e te puxa, não, cuidado da escada. Então, e quando você vai entrar dentro do metrô, também. A hora que você vai dar o passo, é um momento extremamente crítico, porque o cão está atento para conseguir te livrar do buraco, conseguir te achar a porta e te guiar para dentro do metrô, e uma pessoa vem e puxa você pelo braço. Ele diz, não, cuidado, aqui é perigoso. Tal. Sim, eu sei, eu tenho consciência disso, né? Então são processos atitudinais que nós temos que melhorar. Aí nós vamos falar agora um pouco de trem, né? Como é que é trem mesmo? Bom, estava até conversando com o Portela antes de começarmos aqui a apresentação, e ele estava falando, olha, 45% aliás, a acessibilidade é em torno de 45% nas estações de trem, porque elas são muito antigas. Claro, não tenha dúvida, está correto isso. Só que o que acontece com tudo isso? O vão entre o trem e a plataforma é muito grande. Ali cai o cão-guia, o guiado, quem foi ajudar, né? Cai todo mundo lá dentro, porque o cão é imenso. E aí se estigmatizou que a pessoa com deficiência só pode embarcar no primeiro vagão. Casualmente, o vão no final da plataforma é maior. É um vão grande. Ou seja, dificulta mais ainda. Aí a hora que você vai abrir o passo, né, aquele passão desse tamanho para poder entrar no trem, vem uma pessoa, puxa pelo braço e fala, não, é perigoso. Ou seja, e o cão que está te guiando, com a bengala já é um risco grande. Porque você pode se assustar, cair, e às vezes até cair junto, ou então a pessoa vem e te puxa para dentro para você não cair, né? Seria muito melhor colocar a sua mão para que você sentisse o trem, e você mesmo abre o passo e entra, né? Quando você está com o cão-guia, o cão está extremamente preocupado, porque ele está vendo o tamanho do buraco, ele está vendo aquela multidão de gente, e aí alguém vem e te puxa pelo braço, e imediatamente ele refuga, ele recua. Ou seja, a possibilidade de você não conseguir embarcar da forma correta, cair no buraco, ou mesmo o trem fechar a porta em cima de você e do cão, é muito grande. E, de novo, vem não só a mudança de infraestrutura, de diminuir esses vãos, melhorar os trens, né? Ter um tempo de parada
adequado, se bem que hoje já é bem tranquilo, ou não sei, várias atitudes que tem que se pensar para melhorar isso, mas além de tudo, ter também essa questão atitudinal de não assumam que o deficiente não sabe o que está fazendo, porque ele sabe que ali tem um buraco, que ali tem um trem que está parando. Ou seja, a primeira atitude é, pergunta, você precisa de ajuda? Bom, aí a gente, se as minhas contas não estão erradas, nós estamos falando de carro agora, é isso? E aí, o que tem a ver deficiente com carro? Né? É engraçado que todo mundo acha que é deficiente, principalmente o deficiente visual, pessoa com deficiência visual, não tem nada a ver com carro. Bom, primeira coisa, só a título de curiosidade, muitas pessoas com deficiência visual adoram carro. São um monte de motoristas frustrados. Mas, enfim, o ponto focal aqui é o seguinte. Seria muito importante se nós tivéssemos pontos em que as pessoas, os carros podem parar para um embarque ou desembarque de uma pessoa com deficiência. Até como foi abordado aqui antes, que as viagens devem ficar mais curtas, ter estacionamentos nas estações e ter também essa possibilidade da pessoa que pega um táxi, da pessoa que pega uma carona, ela ser deixada na estação do metrô e ter um lugar para isso, porque não dá para pegar o cachorro e que está na porta de trás do carro, eu sair voando pela janela, tirar o cachorro voando e cair lá dentro da estação do trem para que não tenha nenhum impacto no trânsito. Tem que ter algum espaço, um recuo, não sei, alguma coisa que tem que ser pensada para que a pessoa com deficiência venha de metrô, que é um transporte super bom, super seguro, super adequado, possa ir até um determinado ponto e esperar alguém que vem e para o carro ali 1 ou 2 minutos para que ela embarque. Não estacione, mas simplesmente uma parada para embarque, como acontece no aeroporto, que tem aqueles lugares de embarque e desembarque. Né? E que hoje a gente tem essa dificuldade, porque mesmo você precisa parar, desembarcar, fechar a porta, abrir a outra porta, tirar o cachorro, tirar o arreio do cachorro. Aliás, colocar o arreio do cachorro ou tirar se você estiver embarcando, e que muitas vezes não há nem a compreensão do poder público, dos guardas, da CET, para entender que não dá, a pessoa está parando ali porque é mais fácil para você, como deficiência, entrar e sair de um carro ali naquele ponto e não lá embaixo, do outro lado da avenida, que é possível para carro. Bom, aí a gente fala um pouco de aeroporto, né? Como é que funciona? Engraçado, é interessante isso, que o pessoal sempre acha que a pessoa com deficiência não tem mais nada para fazer da vida. Não tem horário, né? Então é engraçado. Se você está no metrô, o pessoal fala, nossa, engraçado, o que o ceguinho está fazendo essa hora, no horário de pico, andando por aí, casualmente indo trabalhar, como todo mundo. E no aeroporto, então, isso é muito interessante. Primeiro, tem piso podotátil, mas assim, você não tem a mínima noção se aquele piso vai dar no check-in da companhia que você quer, no banheiro, no elevador, ou sei lá onde. Né? Outro ponto é o quê? É para você embarcar. Precisa sempre da ajuda de alguém que vá te guie até o avião ou te guie do avião para o desembarque. Só que o ideal, quando a gente fala aí em todo o processo chamado desenho universal é um conceito, né, de você criar produtos e serviços totalmente acessíveis para as pessoas, ou pelo menos o máximo possível de acessibilidade às pessoas. O que é isso? Todo mundo possa usar o celular. Quando você compra, ele já vem com um software de voz ou de ampliação ou sei lá mais o que, para que qualquer pessoa possa utilizar. E assim também os serviços. E aí o que acontece no aeroporto? Você embarca, quando você vai desembarcar, bom, no embarque você depende de algum funcionário que não te esqueça, né? Lá no salão, na sala de embarque. Só para ilustrar que isso não é um problema do Brasil e por que a gente está abordando esse assunto,
quando eu fui para os Estados Unidos buscar o meu cão-guia, o Campbell, eu estava lá em Washington e fazendo uma conexão para Boston. E aí eu avisei a pessoa, o funcionário, falei, olha, quando abrir o embarque do voo tal, você me ajuda? Ah, não, claro. Abriu o voo, começou a embarcar, e vai indo, e a terceira chamada eu levantei e falei, amigo, não é o voo que eu quero. Puxa, eu esqueci de você. Legal, né? Eu ia ficar lá, certo? Então, claro que talvez seja uma coisa que a gente não resolva tão fácil, que tem que se pensar bem. Mas por que não mudar a atitude, né? A pessoa com deficiência também tem prazo, também tem horário, também tem conexão, também trabalha. E aí, vamos nós para a rua. Né? Na rua, o que acontece na rua? Além dos obstáculos que tem de orelhão, que isso normalmente não se usa mais em outros países, mas para nós é terrível o orelhão, né? Mesmo o cão-guia, que é extremamente eficiente, e qual a diferença do cão-guia e da bengala? O cão-guia, ele desvia dos obstáculos, você nem vê, nem percebe que tem. Você só percebe que ele faz uma curva. A bengala você toca nos obstáculos. Só que o orelhão faz isso. E aí, às vezes, o cão-guia passa por baixo, e como ele está bem lá embaixo, você bate a testa. Claro que a maioria das vezes a gente já treinou o cão para fazer isso. Só que lembra uma coisa, a maioria dos cães, ou 99,9% dos cães são treinados nos Estados Unidos. Tem orelhão lá? Então ele não sabe que diabo é aquele negócio que fica assim e não tem a mínima ideia que a gente vai bater a cabeça. Só depois que você bate uma ou duas vezes ele aprende, oxa, aqui eu não posso passar. Né? E também tem a questão da atitude. As pessoas andam pelas ruas, né, dentro daquele processo que foi falado, de se andar, de ter uma cidade mais tranquila, mais calma. As pessoas andam, mesmo as que enxergam, trombando umas nas outras. Imagina com as que não enxergam, que usam bengala. Né? Eu, quando usava bengala, de vez em quando as pessoas faziam um V na minha bengala. Né? Assim, pisava aqui no meio e a bengala fazia assim, ó. E às vezes a pessoa ia embora e nem falava assim, poxa, pisei na sua bengala, precisa de alguma coisa? Não, né? Então é a questão da atitude. Outra coisa as pessoas sempre acham que elas sabem para onde você vai. Então você está indo aqui, ela te puxa e fala assim, vem para cá. Ué, como é que você sabe que eu vou para lá? Não é para cá, olha, ali tem uma escada. Sim, mas eu vou descer. Né? Ou muito engraçado, você vai descer a escada e a pessoa pega o teu braço e fala, a escada, e levanta. Aí você quer descer, ela levanta. Você quer descer, ela continua levantando, até que chega uma hora e você fala, posso descer? Né? Então, na rua, tem muita questão de atitude. E isso é o que mais a gente tem que trabalhar. É a questão de você mudar, claro, pressionar os poderes públicos, trabalhar em cima de infraestrutura, tudo isso, mas é você mudar a própria cabeça. Não é porque é uma pessoa que tem deficiência que ela não sabe para onde vai. Ela sabe onde ela quer ir, o que ela quer fazer. E a primeira atitude é, você precisa de ajuda. Tá? E aí, quando a gente olha para isso, vem a questão de dizer, como é que é a acessibilidade onde eu vivo? Como é que eu quero que ela seja? Como é que eu imagino isso amanhã? Lembra, gente? Olha, quem precisa de acessibilidade não sou apenas eu. Eu espero que aqui todos fiquem idosos. E talvez como idosos, porque como já dizia minha avó, quem não ficou é porque morreu pelo caminho. Né? Então eu espero que todos vivam muito. Ou seja, talvez a visão que vocês tenham que não seja suficiente para dirigir. Então vai depender do transporte público e vai depender que ele seja bom e que ele seja acessível. Tá? Talvez vocês não tenham condição de ler e vão precisar saber também em que ponto que o ônibus está para poder descer e não ir parar do outro lado da ponte e ter que voltar
E às vezes pegar um ônibus para voltar e o cara te deixar no ponto errado outra vez. Aí fica legal. Você vai para lá e pega, desce no ponto errado. Volta para cá e desce no ponto errado. Né? Então, o que eu queria deixar para vocês é assim. Como é o lugar que eu vivo e como ele deveria ser? O que eu posso fazer para isso?